Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está sintonizado aí agora, aí na nossa programação. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Estamos aqui mais um dia, né, juntos para prosseguirmos aí a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 12. Nós vamos ler hoje, tá? Capítulo 12. Se você não viu ontem, né, o nosso estudo de ontem, você pode aí voltar aí e no capítulo, se eu não me engano, é o 11, né? Aí no Facebook, você pode estar aí prosseguindo o seu estudo. Hoje nós vamos ver Provérbios 12, 22 e Gênesis 27, do 1 a 13. Anote aí no seu caderno para você ler, para você meditar na palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos ler o 12, 22, depois nós vamos para Gênesis 27, 22, tá? Então, deixa eu já deixar aqui prontinho, Gênesis 27, 22, tá? Pra gente já ficar já encaminhado. 27, 22. Vamos ler primeiro Provérbios 12, 22, tá? E nós vamos meditar. Olha o que a palavra do Senhor vem trazendo para cada um de nós, que cada dia aqui é um desafio para a gente guardar a mensagem de Deus em nosso coração, para que a gente não erre, para que a gente não tropece e para que a gente possa seguir os ensinamentos do Senhor. 12, 22, Provérbios. Veja, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são os seus deleites, são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a insensatez. A mão diligente dominará, mas o preguiçoso acaba em trabalhos forçados. A ansiedade do coração do homem abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é cauteloso na amizade, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Querido irmão, veja aqui no 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são, olha só, seu deleite. E no livro de Gênesis, né? No livro de Gênesis, o que nós vamos ler lá? No capítulo 27, não é? Do 11 ao 13, veja. Vamos ler isso aqui. A partir do versículo 11. E disse Jacó a Rebeca, sua mãe, sua mãe, mas Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Pode ser que meu pai me apalpe e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. E somente obedece a minha voz, vai e traze-o para mim. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, como é poderosa as palavras de uma mãe, tá? A mãe aqui estava ensinando o filho a colocar pelos, né, nos seus braços para enganar o pai, para dizer que era Esaú, que Esaú era peludo e Jacó não. Lembra das bênçãos que Esaú comprou o direito de primogenitura com Jacó por um prato de lentilha? Pois chegou o tempo de Jacó, que já estava velho, passar a bênção. Mas no reino espiritual, Esaú já tinha vendido o seu direito. Veja que quando você fala
Quando você firma alguma coisa com alguém, isso que você firma, meu querido, ele fica registrado no livro do céu. Por isso que eu digo para vocês, tome cuidado naquilo que você diz, naquilo que você fala, porque tudo que você fala e você diz fica registrado no livro dos céus. Eu disse uma vez que há um anjo que é o responsável por cada um de nós. Cada um de nós temos um anjo. Um anjo que fica do nosso lado, nos protegendo, nos livrando e registrando tudo, o nosso caminhar, a nossa ação, tudo que nós falamos, tudo é registrado. Para que no dia do juízo, no dia de acertar as contas, aquele livro será aberto a cada um. E ele vai revelar verdadeiramente quem é cada um de nós. É sério, né, meu irmão? Às vezes as pessoas acham que elas fazem no oculto e no escondido, né? E Deus não vê. Veja que a Rebeca aqui, ela disse não, que a maldição esteja sobre mim. Ela teve uma maldição tão grande, irmão, que ela não pôde mais ver o filho. Você acredita que Isaú, é a Jacó e Isaú que nasceu gêmeos, né? Acredita que Isaac, que foi o pai, viu o filho, mas a mãe não viu. Porque a mãe, ela lançou-se maldição sobre ela, né? Que a maldição caísse nela, e realmente caiu, tanto que ela morreu antes do tempo, que não viu o seu filho voltar com a abundância da prosperidade mais tarde. Veja aqui que a mentira, né, é muito séria. E que nós, custa o que custar, nós temos que falar a verdade. Então, em Provérbios 22:2, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Querido irmão, um professor de faculdade de teologia sempre nos dizia: uma meia-verdade é uma mentira completa. Quem de nós ainda não incorreu no erro de falar meias-verdades, não é verdade? Então, meias-verdade é uma mentira inteira. É uma mentira completa. Não existe meias-verdade, existe verdade ou mentira. Então, a verdade não pode ser meia. Facilmente podemos usar meias-verdades em momentos em que queremos nos esquivar de algumas coisas ou fugir de alguma responsabilidade. O texto aqui que nós lemos traz o relato de como Jacó, com a ajuda da sua mãe, mentiu e enganou seu pai Isaac. Veja, essa mentira trouxe muita dor para essa família, que já não vivia muito bem. E Jacó teve que fugir da sua casa e viver em terras estrangeiras, né? E seu irmão Esaú, durante anos, cultivou o ódio em seu coração. E imagino que o relacionamento conjugal de Isaac e Rebeca tinha sido marcado com tão grande e ardilosa mentira. E Deus odeia os lábios mentirosos, pois a mentira não faz parte do seu ser, nem daquilo que ele deseja para nós, em uma vez que o Senhor sabe dos malefícios que ela traz na nossa vida. E na família e na sociedade, é interessante notar que Deus não rejeitou Jacó, mas continuou cuidando dele e abençoando a sua vida, pois o Senhor não quebra as suas promessas. E todavia, quem conhece a história de Jacó sabe que muitos anos mais tarde ele também foi vítima da mentira contada por seus filhos que venderam José. Vocês estão lembrados desse episódio? José foi um dos filhos de Jacó, e que eles tinham inveja de José, porque José tinha sonhos, né? Teve o sonho
O sonho dele era uma promessa, uma profecia do quem seria José mais tarde, né? Só que os irmãos tinham inveja e acabaram vendendo José para o Egito e mataram um cordeiro, sujaram a roupa de José com aquele sangue, trouxeram para o pai e disseram: um bicho, uma fera matou o nosso irmão, enganando assim o seu pai. Os seus próprios filhos o enganaram. Vocês percebem que tudo que a gente faz aqui na terra, a gente colhe. Tudo que você planta, um dia você vai colher. Então é interessante que você procure fazer a verdade. Não esconda a verdade, fale a verdade. A gente vê na história bíblica quantos e quantos tiveram prejuízo por causa da mentira, né? Me lembro aqui da Rebeca, né? Pastora, mas então como que seria? Porque o Isaú era rebelde, o que nasceu junto com Jacó, né? Ele era um menino, um rapaz rebelde, ele não servia a Deus, ele era muito rebelde ao pai e à mãe, ele não obedecia os mandamentos de Deus. Com certeza a gente vê que Deus ia dar um jeitinho. Jeitinho não, Deus ia dar aquilo que ele acha que tinha que ser. Porque provavelmente ele não iria escolher Esaú, porque o Esaú, ele escolheu a maldade, ele escolheu o erro. Ele não quis andar no caminho de Deus, nos ensinamentos do seu pai. Então, como que seria isso? Não, eu não sei como que seria. Mas o Esaú não seria o próximo. Com certeza seria Jacó. Deus daria um escape, Deus sempre tem as suas maneiras, seu jeito de fazer. A Rebeca, ela quis dar uma ajuda para Deus, né? Ela quis dar uma ajuda, só que ela se saiu mal, porque prejudicou a família, prejudicou o seu marido, porque aí, né, prejudicou com certeza a vida do casal e prejudicou a ela também, porque ela não pôde mais ver o seu filho querido Jacó. Quando ele voltou, ela já tinha morrido. Então, meu querido irmão, quando Deus promete, Deus já tinha falado para Rebeca lá atrás, quando ela estava grávida dos dois. Deus já tinha falado com Rebeca que o mais velho serviu o mais novo. O mais velho serviria o mais novo. Então, se ela fosse pensar, ela não teria que botar a mão e nem tentar enganar Jacó. Aliás, tentar enganar o pai, né, que é o Isaac. Nem fazer Jacó cair numa que ele caiu, né, no engano. E Jacó era um menino pacífico, um menino de Deus. Mas como ele era muito obediente, ele obedeceu a mãe. Ele não achou certo aquilo, mas obedeceu a mãe. Então, meu querido irmão, quero que você pense o seguinte, que a Rebeca já sabia, só que ela não acreditou, ela se deixou levar pelas circunstâncias, já que o pai pediu que o Isaú fosse buscar uma caça que ele ia abençoar, ela escutou e disse, não, isso não pode acontecer. Mas eu acredito no Deus que nós servimos. Deus iria criar uma situação de que Isaú não seria abençoado, não teria a bênção maior, que a bênção seria para Jacó. E Rebeca não precisava botar a mão ali. E ela se sairia tranquila, sossegada e livre das maldições. Mas ela resolveu a dar uma ajuda para Deus. Custou a vida dela, custou o relacionamento dela com Isaac e também custou a dura vida que Jacó teve, né, na viagem para quando encontrou Labão, seu sogro, né, seu futuro sogro. Então, a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Deus ele tem a sua maneira de agir. Nós, seres humanos, não precisamos ficar dando uma ajuda para Deus.
né? Querendo ajudar Deus, querendo apressar as promessas. Não, isso eu sei que na Bíblia está escrito que vai acontecer, mas eu não tenho que apressar essas promessas. Eu tenho que deixar as promessas de Deus vir naturalmente. Elas vão acontecer. As profecias vão se cumprir no tempo de Deus e não no meu tempo. Deus tem uma promessa na minha vida e eu acredito também que Deus tem uma promessa na sua vida. E Ele vai cumprir essa promessa à risca. Mas Ele não precisa da minha ajuda e nem da sua ajuda. Porque senão nós vamos comprar uma briga de graça. E nós não estamos preparados para esta briga, né, meu irmão? Então, querido irmão, todavia, quem conhece a história de Jacó sabe que muitos anos mais tarde ele também foi vítima da mentira contada por seus próprios filhos que venderam José, o segundo filho mais novo, mas comerciantes, né? Para comerciantes, para encobrir o mal que fizeram, eles ensanguentaram uma roupa de José para simular o ataque de um animal feroz. E assim Jacó viveu muitos anos crendo que seu filho estava morto. E quando na verdade ele estava no Egito como escravo prisioneiro e posteriormente governador do Egito, mais tarde José se tornou governador do Egito. Querido irmão, eu quero nessa manhã desafiá-lo a refletir sobre as palavras que você tem dito às pessoas que estão ao seu lado. São verdades ou talvez meias verdades? Deus tem alegria nas palavras verdadeiras, pois Ele mesmo é a verdade. E pela verdade, vale a pena viver. Quando você se sentir tentado a mentir ou a usar meias verdades, lembre-se de que o Senhor odeia lábios mentirosos. Tá? Então, não pense duas vezes, irmão, se você for a uma situação que vai precisar falar a verdade, então fale a verdade. Por quê? Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fale meias verdades. Meia verdade é mentira completa. Não esqueça nunca disso. Tá? Vamos orar então, porque a nossa hora já foi. Vamos pedir ao Espírito Santo nesta manhã, está visitando você, tocando em você, para que você fale sempre a verdade. Para que você seja um homem ou mulher de Deus que vença, que acredite nas promessas que vai se cumprir, não force nada, mas deixa Deus agir na sua vida, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos e nós te adoramos. Cremos em um Deus que está com seus ouvidos abertos, suas mãos prontas, estendidas, para nos abençoar. Vá de encontro, Senhor, àqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas, aqueles que estão em casa, aqueles que estão amarrados, prisioneiros da doença, da enfermidade, da revolta, da mágoa, do ódio, do desespero, da tristeza. Estende as tuas mãos, Pai, toca nessa vida agora, do alto da sua cabeça à planta dos pés, para que ele seja sarado, curado. Vai curando este corpo, vai curando esta alma, vai curando este coração. Repreende, Senhor, toda ação do inimigo, toda ação de Satanás contra a sua vida. Espírito Santo, toca de dentro para fora. Toque no coração deste homem, desta mulher, desse jovem. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, abatidos. Fortalece, Senhor, a sua fé. Fortalece a sua vida em Jesus, na palavra de Deus. Venha levantar aqueles, meu Deus, que estão desanimados. Abre as portas, que haja arrependimento verdadeiro e verdadeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido, minha querida irmã, nós agradecemos ao Senhor, por esta manhã. Louvamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e pedimos que o Espírito Santo de Deus te renove, te restaure, quebre da sua vida as amarras e as fortalezas. E amanhã nós estaremos aqui de volta das 10 ao meio-dia,
trazendo a palavra de Deus para o seu coração pelo Facebook das 11h20 ao meio-dia, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Receba aí o nosso carinho, nosso abraço, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo opere sobre a tua vida, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, está aí no Facebook. Nós vamos colocar no YouTube. Você pode compartilhar com seu vizinho, com seus amigos, com as pessoas, para que elas sejam saradas e curadas, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe. E amanhã estaremos de volta, das 11h20 ao meio-dia. E pela 94, das 10 ao meio-dia. Deus abençoe.